Olá! Neste vídeo, pré-requisito da disciplina de Cálculo 1 dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, será apresentado o conteúdo Como as derivadas afetam a forma de um gráfico, pelos alunos Matheus Oliveira, José Deuclésio, Sueliton Alcântara e Roberto Alas. Estrutura da videoaula. Serão abordados os temas: noções de crescimento e decrescimento de funções, teste da primeira derivada, teste da concavidade, ponto de inflexão, teste da segunda derivada e as aplicações. Como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Muitas das aplicações do cálculo dependem de nossa habilidade para deduzir fatos sobre uma função f a partir de informações relativas às suas derivadas. Como f' de x representa a inclinação da curva, y é igual a f' de x no ponto x e f de x. Ela nos informa para qual direção a curva segue em cada ponto. Assim, é razoável esperar que informações sobre f' de x nos dê informações sobre f de x. O que f' nos diz sobre f? Para ver como a derivada de f pode nos dizer onde a função é crescente ou decrescente. Temos que as funções crescentes são definidas onde as retas tangentes têm inclinação positiva, e a função decrescente é definida onde a reta tangente tem inclinação negativa. Então, se f' de x maior que zero em um intervalo, então f é crescente nele. Se f de x é menor que zero em um intervalo, então f é decrescente nele. Aqui nós temos um gráfico que representa claramente onde a função é crescente e decrescente. A função é decrescente para valores menores que zero, por exemplo, y' menor que zero. No lado direito do gráfico, ele representa as funções crescentes, onde os valores são maiores que zero, por exemplo, y' maior que zero. Bom, aqui nós temos um exemplo do teste CD, onde nele é pedido que encontremos onde a função f de x igual a 3x elevado à quarta potência, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado mais 5 é crescente e onde ela é decrescente. Então, primeiramente, derivamos a função que fica f' de x igual a 12x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos 24x, que através de uma fatoração, o valor fica 12x, que multiplica x menos 1 e x mais 1. E para o teste CD, devemos saber onde f' de x é maior que zero e onde f' de x é menor que zero. E isso depende dos sinais dos três fatores de f' de x, isto é, 12x, x menos 2 e x mais 1. Olá, meu nome é Deuclésio e vou apresentar sobre o teste da primeira derivada. Definição. Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB e derivável em um intervalo aberto AB. Condições. Se f' de x maior que zero em qualquer ponto x pertencente ao intervalo aberto AB, então f é crescente em um intervalo fechado AB. Se f' menor que zero em qualquer ponto x pertencente ao intervalo aberto AB, então f é decrescente em um intervalo fechado AB. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. As condições: A. Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. B. Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. Se f' não mudar de sinal em C, isto é, se ambos os lados de C o sinal for positivo ou negativo, então f não tem máximo ou mínimos locais em C. Interpretação geométrica. Vamos analisar a seguir os três gráficos presentes nesse slide.
o primeiro gráfico, máximo local, onde de um lado f' de x é menor que zero, já do outro lado f' de x maior que zero. Nesse ponto em C, temos o máximo local. Mínimo local. No segundo gráfico, f' de x é maior que zero. Na segunda parte, f' de x é menor que zero. Nesse ponto em C, temos o mínimo local. No terceiro gráfico, não temos nem mínimo e nem máximo, já que, neste lado, f' de x é menor que zero. No outro lado, f' de x também é menor que zero. Como não há variação, não temos nem mínimo nem máximo. Aplicação. Usando a regra do produto na função x² menos 3 vezes número neperiano elevado a x, temos f' de x igual a x² menos 3 vezes dy dx neperiano elevado a x mais dy dx de x² menos 3 vezes número neperiano elevado a x, que dá igual a x² menos 3 vezes número neperiano elevado a x mais 2x elevado a número neperiano. Como temos número neperiano elevado a x em ambas as partes, o isolamos e a função fica x² mais 2x menos 3 vezes número neperiano elevado a x. Como o número neperiano elevado a x nunca é zero, a primeira derivada só será zero se e somente se x² mais 2x menos 3 igual a zero. Ou x mais 3, que multiplica x menos 1 igual a zero, que são as raízes. As raízes, x igual a menos 3 e x igual a 1, dividem o eixo x em intervalos. Analisando a tabela, vemos que, no intervalo de x menor que menos 3, o sinal da derivada de f será positivo e o comportamento da função será crescente. No intervalo menos 3 menor que x menor que menos 1, o sinal da derivada de f será negativo e a função decrescente. No intervalo 1 menor que x, o sinal de f', a derivada, será positivo e o comportamento de f será crescente. Aplicação do teste da primeira derivada. Determine os pontos críticos de f de x igual a x elevado a 1/3, que multiplica x menos 4 igual a x elevado a 4/3 menos 4x elevado a 1/3. E ainda determine os intervalos onde f é crescente e decrescente. Determine os valores extremos, absolutos e locais da função. Solução. A função é contínua em qualquer x, já que é produto de duas funções contínuas, x elevado a 1/3 e x menos 4. A primeira derivada vai ser f' de x igual a dy dx, que multiplica x elevado a 4/3 menos 4x elevado a 1/3, que é igual a 4/3 de x elevado a 1/3 menos 4/3 de x elevado a 2/3. Essa derivada ela é nula em x igual a menos 1, indefinida em x igual a 0. Nas extremidades no domínio, portanto, os pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 1. São os únicos lugares onde f pode apresentar o valor extremo. Vamos ver aqui nessa tabelinha e vamos analisar. Quando x é menor que 0, o sinal de f é negativo e o comportamento de f é decrescente. No intervalo 0 menor que x menor que 1, o sinal de f é negativo e o comportamento de f é decrescente. Em x maior que 1, o sinal de f é positivo e o comportamento da função é crescente. Vamos dar uma analisada aqui, ó, no gráfico da função. A função que nós temos é essa, x elevado a 1/3, que multiplica x a menos 4. Como podemos ver aqui, que a gente tem uma assíntota vertical, então é definida de 0,
E aqui a gente tem a reta tangente e o mínimo absoluto e o mínimo local, que vai ser igual a 1. Certo? Então o slide anterior ele Está correto em fazer essa afirmação. já que a gente provou pela tabela e aqui pelo gráfico. Então esse teste da primeira derivada aqui ele foi suscetível. Olá, meu nome é Suelton e vou falar um pouco sobre concavidades. Bom, se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo L, então ele é dito côncavo para cima em L. E se esse mesmo gráfico de f estiver embaixo de todas as suas tangentes em L, ele é chamado côncavo para baixo em L. Vamos agora falar sobre o teste da concavidade, ou seja, seja y igual a f de x uma função duplamente derivável em um intervalo L. Se f duas linhas for maior que zero em L, o gráfico de f ao longo de L é côncavo para cima. E se a sua segunda derivada for menor que zero em L, o gráfico de f ao longo de L é côncavo para baixo. Iremos agora fazer a aplicação da concavidade, ou seja, em uma função y igual a x ao quadrado. Ao analisarmos esse gráfico de função x ao quadrado, vemos que a sua concavidade é voltada para cima e sua segunda derivada é maior que zero. Ponto de inflexão. Um ponto onde o gráfico de uma função possui uma reta tangente e onde uma mudança de concavidade é um ponto de inflexão. Ao analisarmos esse gráfico no ponto 0 e 10, vemos que aqui existe um ponto máximo, ou seja, um máximo local. Esse ponto decresce até o mínimo local. Então, entre esses dois pontos, irá existir um ponto de inflexão, no ponto 2 e menos 6. Olá, eu sou o Roberto Wallace e vou explicar sobre o teste da segunda derivada. Suponha que f duas linhas seja contínuo na proximidade de C. Se f uma linha de C igual a zero e f duas linhas de C maior que zero, então f tem um mínimo local em C. Se f uma linha de C igual a zero e f duas linhas de C menor que zero, então f tem um máximo local em C. Se f uma linha de C igual a zero e f duas linhas de C igual a zero, então o teste falha. A função f pode ter um máximo local ou um mínimo local ou nenhum dos dois. Teste da segunda derivada. Esboço gráfico da função. F de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo mais 10. Letra A. Identifique onde os extremos ocorrem. Usando o teste da primeira derivada para extremos locais, podemos ver que não há extremo quando x igual a zero e que há um mínimo local quando x igual a 3. Letra B. Determine os intervalos onde f é crescente e os intervalos onde f é decrescente. Então, podemos ver que f é decrescente em menos finito no intervalo aberto e 0 no intervalo fechado, e 0 e 3 no intervalo fechado, e crescente em 3 no intervalo fechado e finito no intervalo aberto. Letra D. Determine onde o gráfico de f é côncavo para cima e onde é côncavo para baixo. F duas linhas de x igual a 12x ao quadrado menos 24x igual a 12x que multiplica x menos 2. É zero quando x igual a zero e x igual a 2. Teste da segunda derivada. Temos a seguinte solução. F é contínua, pois f' de x igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado existe. O domínio f é menos finito e finito nos intervalos abertos, portanto, o domínio de f também é menos finito e finito no intervalo aberto. Assim, os pontos críticos de f ocorrem só nas raízes de f'.
uma vez que f' de x igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado igual a 4x ao quadrado, que multiplica x menos 3. A primeira derivada é zero, quando x igual a zero e x igual a 3. Temos a tabela onde mostra os intervalos a seguir. Os intervalos onde x é menor que zero, logo o sinal da derivada é negativo. Assim, o gráfico da função é decrescente. Na segunda derivada, onde zero é menor que x e x menor que 3, o sinal da derivada é negativo. Logo, o gráfico da função é decrescente. No terceiro intervalo, onde x é maior que 3, o sinal da derivada é positivo. Logo, o gráfico da função é crescente.